Revestir-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Que o poder da palavra de Deus destrua da sua vida toda a força do mal. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno e a sua caneta para juntos fazermos o nosso estudo bíblico, a Bíblia no meu dia a dia. Hoje nós vamos estar meditando Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 24. Vamos pedir a Deus a força do Espírito Santo sobre nós, para que essa graça do Senhor possa agir poderosamente na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa vida, a nossa mente, para que o nosso coração esteja dilatado para acolher a Tua santa palavra. Amém. Nós vamos então começar a nossa leitura do Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 24. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos pagãos, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Eu quero pedir a ajuda do Padre Carlos para nós entendermos melhor o contexto dessa palavra, deste versículo 17. Padre Carlos, explica para nós, por que sendo judeu, Paulo tem como missão evangelizar os pagãos? Explica para nós o contexto desta palavra. Amado povo de Deus, Neidinha, que prazer falar com você, que prazer estarmos levando o povo de Deus a mergulhar na palavra do Senhor. É muito interessante, olhando para Paulo que escreve para os cristãos, aqui especificamente aos Gálatas, por que ele sendo judeu, ele vai ensinar, vai evangelizar os pagãos. Lógico, quando nós pessoalmente temos um encontro profundo com a pessoa de Jesus, nós nos tornamos missionários. E o missionário não reserva a sua vida para si mesmo. Na medida em que a gente está aprendendo, está sendo formado, está sendo informado pelo Evangelho, a gente vai levar esse Evangelho às pessoas que também precisam. E Paulo, na condição de judeu, ele vai evangelizar para além dos limites judaicos. Isso é muito importante percebermos, porque existe um termo chamado universalização da salvação. Muitos queriam que a pregação do Evangelho se restringisse somente aos limites da Palestina. Isso foi uma complicação, isso foi uma luta frequente, um desafio muito grande para a comunidade nascente. Mas se concluiu, o Evangelho, a salvação de Jesus é para todas as pessoas. E foi exatamente Paulo que, na condição de judeu, se sentiu chamado pelo Senhor para evangelizar os povos. Tanto é que ele é conhecido como o apóstolo das nações. Mesmo sendo judeu, mas convertido e extremamente transformado pelo Senhor Jesus, ele agora sai, mundo afora, evangelizando as nações, levando o Evangelho de Cristo que ele recebeu pessoalmente, quando se converteu, quando se deu a Jesus, agora para o coração de todo mundo. O mundo precisava conhecer o Evangelho e foi através desse homem de Deus que as nações foram evangelizadas. Padre Carlos, muito obrigada pelas suas palavras, foram muito esclarecedoras. Vamos continuar com a nossa leitura no versículo 18. Você aí na sua casa pode acompanhar junto comigo. Depois, 3 anos mais tarde,
fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Que palavra maravilhosa esta. E é interessante nós percebermos que aqui Deus revela para São Paulo a sua missão. A missão específica de São Paulo era pregar aos pagãos. Jesus revelou a São Paulo esta missão tão importante para todos nós, para mim, para você. Graças à missão de São Paulo, ao seu anúncio, de forma encorajada, de forma destemida, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos, com a graça de Deus, que também chegasse até nós, não é? E eu encontro aqui neste texto e já percebo o que Deus está dizendo para mim. Você também, aí na sua casa, onde quer que você esteja, já também faça essa pergunta. O que esse texto diz para você? O que Deus está dizendo para você no dia de hoje? Para mim, eu já percebo que Deus está me dizendo que eu preciso renovar a minha missão. E qual é a missão da Neidinha? É anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus em todo momento. Anunciar Jesus de forma corajosa, destemida, assim como São Paulo fez. Que nós, nesse dia, possamos pedir essa graça a Deus, que o poder da palavra de Deus nos ajude a viver esta autêntica missão. Eu não sei qual é a sua missão, mas hoje Deus nos fala abertamente através da sua palavra, através deste exemplo de São Paulo, que eu e você, nós precisamos renovar a nossa missão evangelizadora. Vamos pedir esta graça ao Senhor, que o Espírito Santo nos dê este coração fervoroso, para que com coragem nós possamos testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico por aqui, mas você pode continuar aí na sua casa, no seu espaço aí, não é? Com a palavra de Deus. Este estudo, esta Bíblia no meu dia a dia. Até o próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia. cançãonovaplay.com. Assine já!